Por que algumas poucas organizações no mundo tendem a prosperar em qualquer que seja o cenário atual e de forma consistente ao longo das décadas, diferentemente da grande maioria? Porque muitas pessoas sonham em trabalhar ou até mesmo construir organizações assim? Já ouviu falar de organizações TEAL? Se sim, se não, sempre temos a conversar mais e mais sobre esse conceito. Afinal, por mais interessantes que elas possam parecer, o desafio está na preparação transformadora das pessoas que nelas atuam, assim como na sustentação, manutenção e até mesmo adaptação de uma cultura organizacional. Aliás, de onde vem esse termo, TEAL? Segue aqui comigo para conversarmos sobre essas questões, então? Eu sou a Cassiana Muozzi, pesquisadora há alguns anos da teoria integral de Ken Wilber e da dinâmica em espiral pelos olhos de Beck e Cohen, temas que começam a se tornar cada vez mais conhecidos nos RHs e DHOs de muitos empreendimentos. Me conta uma coisa, você trabalha ou já trabalhou em uma empresa estruturada de forma mais tradicional? Se sim, por mais que tenha uma série de vantagens nesse modelo, já se pegou refletindo sobre o porquê de diversos aspectos não serem repensados a partir das suas essências? Coisas como se sentir no escuro sobre o que as outras áreas fazem, ou os projetos que estão rolando, ou já percebeu até mesmo uma certa morosidade em processos burocratizados que, em sua visão, poderiam ser mais otimizados e fluidos? Até hoje, vejo mais e mais pessoas se encantando com o que o Frederic Laloux nomeou em seu livro Reinventando as Organizações como organizações TEAL. E eu fui uma delas, especialmente depois de ter vivido e crescido profissionalmente no mundo corporativo de grande porte e tradicional por quase 20 anos. Se você já teve a oportunidade de ler este livro, talvez sinta algo assim também. E se ainda não o leu, deixo a minha recomendação aqui. Existem algumas críticas à obra. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né, gente? No entanto, penso que é um tipo de leitura que, de alguma forma, nos ajuda a começar a pensar e tangibilizar algumas possíveis incoerências que sentimos e que, por vezes, não encontramos palavras para explicar o que sentimos. Mas então, o que são organizações TEAL? Bom, são organizações que atuam a partir de uma visão de mundo em que compreendem que tudo está relacionado com tudo e que as coisas não são fragmentadas. Nem as pessoas, suas funções, os departamentos, as diretorias e tudo mais que você puder pensar aí dentro dos ambientes organizacionais. Então, a forma de se ver, pensar, de fazer, de desenhar os processos, de cuidar de tudo e de todas as pessoas, parte de um modelo mais aberto para uma ampliação de consciência sem fim. O que quero dizer aqui com sem fim? Que não se busca um resultado final, como se a dinâmica fosse para se chegar em alguma meta. Algo muito importante nas organizações TEAL é permitir que tudo esteja em movimento, em direção a mais saúde e integralidade. O que importa é perceber e se ater à evolução das pessoas, da organização e do impacto gerado na sociedade. O resultado é consequência, não é fim. A propósito, essa não é a definição trazida no livro do Laloux. Essa é a minha reinterpretação sobre o que são organizações TEAL, a partir de uma série de estudos, pesquisas e referências combinadas, parte delas que antecedem a obra do Laloux. Conversaremos mais sobre ela já já. Agora, por que esse termo TEAL? Bom, você se lembra que eu mencionei o Don Beck e o Ken Wilber no início dessa nossa conversa aqui, antes mesmo de mencionar o Frederic Laloux? Eles têm muito a ver com isso. Ao meu ver, a obra do Laloux é uma espécie de pesquisa de campo no mundo organizacional, bem interessante por sinal, do que estes dois autores anteriores, Beck e Wilber, já vinham trabalhando há muitos anos. Inclusive, uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que o Don Beck e o Ken Wilber chegaram a se juntar em um momento das suas vidas para pensarem juntos sobre a evolução de suas teorias, cheias de convergências, inclusive.
Isso porque ambas teorias tomavam como base o trabalho do professor Clare Graves sobre o desenvolvimento de seres humanos e o processo de maturidade ao longo da história humana. Como resultado dessa parceria entre eles, nasceu a dinâmica em espiral integral, que nos dá uma série de pistas aí sobre como temos vivido como indivíduos, como grupos e como sociedade. E nessa espiral ascendente de evolução, são utilizadas cores que nos remetem a cada um dos estágios. Então, as organizações TIL que o Frederic se refere têm uma série de características muito presentes nesse estágio aqui da dinâmica em espiral, esse estágio amarelo. É a partir desse estágio que o modelo de pensamento dominante se torna cada vez mais integrado, integral. Até o estágio anterior, ainda lidamos com o mundo e tudo que existe nele de forma separada, fragmentada, um tanto até mecanicista, ao menos na maioria das vezes. Então, a tal integralidade que volta e meia falamos começa desse estágio amarelo, ou teal, em diante. Aliás, Cassie, a cor teal não é uma cor meio verde azulada ou um azul esverdeado? Sim, o teal é o que em português nomeamos ciano. Digo como cor, mas poucas pessoas se lembram do nome dessa cor. De amarelo, passamos para o ciano, ou o termo mais falado no Brasil, o teal. Então, o Ken Wilber e o Don Beck desfizeram a parceria depois de alguns poucos anos. E por diversas razões, que não vem ao caso agora, o Wilber repensou sobre essas cores e as reclassificou de acordo com o seu novo entendimento. Aí, o estágio da dinâmica espiral integral amarelo, o primeiro nível de valores e visão de mundo que abarca a integralidade, passou a ser referenciado pelo Wilber pela cor teal. Como Lalu, na sua pesquisa de campo, se embasou nos estudos da espiral pela perspectiva do Wilber, acabou usando as referências de cores propostas então pelo Wilber. Então, o que seriam organizações teal também poderiam ser as organizações amarelas em termos de valores, comportamentos e mindsets envolvidos. O mais importante é termos em mente que organizações que se encontram nesse nível de sistema de valores têm alta consciência da interdependência e interrelações entre tudo e todas as pessoas, e já abraçam a complexidade cada vez mais evidente nas nossas vidas como um elemento natural e bem condizente com a evolução humana e planetária. Por conta dessa flexibilidade toda, inclusive de pensamento, espalhada por toda a cultura organizacional, a organização que opera a partir desse novo paradigma mais integral cria as condições para lidar bem com cada vez mais complexidades. Tais organizações e as pessoas que atuam nelas criam tamanha resiliência e saúde que a prosperidade acaba sendo uma consequência natural, não um objetivo perseguido. E quando essa mentalidade segue sendo nutrida, cuidada por décadas, tais empreendimentos vão se tornando mais e mais longevos. Essa dinâmica toda acaba por engajar, por envolver as pessoas que nela atuam de uma maneira muito significativa. Essas pessoas começam a falar de suas organizações não apenas bem por se sentirem bem cuidadas. Elas falam com as suas almas, com seus corações, conectados a um sonho coletivo. Bom, penso que agora dá para entender melhor porque tantas pessoas sonham em se unir a esse tipo de movimento, né? Como elas acabam sendo positivamente impactadas por tantas outras pessoas aí que já têm condições de viverem suas integralidades dentro dos seus ambientes de trabalho e vida, elas começam a se dar conta de que é possível, é real. Eu mesma tive a oportunidade de estar na linha de frente, energizando desde o zero algumas organizações TIL. Como empreendedora, pude aprender muito na prática, além de toda a teoria investigada antes disso. Já na Nortus, como temos nos aprofundado na compreensão da espiral pelas lentes do Wilber, também fica evidente as convergências de ideias e fatos compartilhados por ambos pesquisadores. Em uma outra conversa, podemos conversar mais um pouquinho sobre algumas características recorrentes encontradas nessas organizações mais integrais. Que tal? Se de alguma forma essa nossa conversa aqui hoje te ajudou a entender mais sobre organizações TIL,
te convido a deixar o seu like aqui, que nos ajuda a saber que esse tipo de conteúdo é relevante para você. E podemos trazer mais conteúdos desse tipo em breve. E quem sabe ainda você também sinta que tem mais alguém aí que você conhece que poderia gostar de entrar nesse papo com a gente. Aproveite e compartilhe. Até breve!